Então, vamos trabalhar. Então, vamos lá. Parei aqui nessa questão da última vez. Olha só. Nós estávamos nessa questãozinha aqui. Aí eu fiz a letra A, fiz a letra B, aliás, fiz a letra A e não fiz a letra B. Vou deixar esse slide montado e dupliquei o slide aqui para poder voltar. Certa massa de um gás ideal exerce a pressão de 3 atm quando combinado a um recipiente de volume 3 litros a temperatura 27 graus Celsius. Então, vamos anotar isso? A minha pressão é 3 atm, volume inicial 3 litros, temperatura inicial 27 graus Celsius, que você sabe que vale quantos Kelvin? 300 Kelvin. Eu vou colocar aqui. Ó. Como é que transforma de Celsius para Kelvin? Soma com 273. Na letra B, ele pede o volume que deve ter o recipiente, ou seja, que é o volume final, para que a pressão dessa mesma massa gasosa fosse 2 atm, a uma temperatura de 23 graus Celsius. Vamos transformar para Kelvin? Temperatura em Kelvin. Temperatura em Celsius mais 273. Temperatura em Kelvin é igual a 23, mais 273. Portanto, temperatura em Kelvin é 296 Kelvin. Então, temperatura final, 296 Kelvin. Então, vamos lá. Pressão inicial, volume inicial, temperatura inicial é igual a pressão final, volume final, temperatura final. Então, minha pressão inicial, 3 atm, volume inicial, 3 litros, temperatura inicial, 300. 3 vezes 300. Pressão final, 2 atm. Volume final eu quero saber. E a temperatura final, 296. Então, aqui ficou volume final igual a 3 sobre 100 vezes 296 sobre 2. 296 sobre 2. 148, é isso? Isso, 148. Volume final. 3 vezes 148 sobre 100. Volume final é 4,44. 444 sobre 100. Então, volume final, 4,44 litros. Bom dia, Rafaela. É isso. Esse é um bom momento para você me fazer alguma pergunta.
Esse gabarito é de outra questão. Não sei por que ela está aí, não. Tirado aqui em toda a tela. Dúvidas? Beleza, então. Então, vamos avançar. Faça essa questão para mim, por favor. E manda o gabarito para mim. A outra foi uma transformação qualquer, se é uma transformação isobárica. Podem fazer. Muito bem, muito bem, muito bem. Vamos colocar o gabarito aqui que o pessoal está encontrando. litros, 25,7. Então, vamos lá. Calcule a variação de volume sofrida por um gás ideal que ocupe inicialmente o volume de 10 litros. Então, volume inicial é 10 litros. Temperatura inicial, 127 graus Celsius. Quanto que vale isso em Kelvin? 400 Kelvin? 400 Kelvin. Quando essa temperatura eleva isobaricamente para 327. 327 Kelvin são, graus Celsius quer dizer, são 600 kelvins. É isso? Todo mundo sabe transformar de Celsius para Kelvin, né? Falou gás, eu estou transformando, eu estou trabalhando em Kelvin. Temperatura em Kelvin, temperatura em Celsius mais 273. Não vai me errar uma besteira dessa, não. Isobaricamente, então, a pressão é constante. Nós vamos calcular aqui o volume final. Então, eu sei que V0 sobre T0 igual a VF sobre TF. O volume inicial é 10. Temperatura inicial é 400. Volume final, temperatura final, 600. Você já viu que fica 10 sobre 4 igual a volume final sobre 6? Todo mundo percebe isso, não percebe? 400 é 4 vezes 100, 600 é 6 vezes 100, cancela o 100.
Então, ficou volume final igual a 10 vezes 6 sobre 4. 6 que divide 4, 1,5. 10 vezes 1,5 igual a 15 litros. Então, o volume final é 15 litros. Veja bem. Aí é que está agora o segredo da questão. Ele não pediu o volume final. Quem me deu como resposta 15 litros, errou a questão. Uma expansão isobárica aqui. Ó. Quem mandou a resposta 15 litros, errou a questão. Mesmo tendo feito tudo certinho. Ele pediu a variação de volume. Variação de volume é 15 menos 10. Variação de volume é 5 litros. Entenda uma coisa. Se for uma questão de marcar X, você pode ter certeza. A primeira resposta que ele vai colocar lá vai ser um 15, porque ele sabe que você vai ver o 15, não vai reler a questão e vai perder a questão. Entendeu? Então, você acabou de resolver o problema, o segundo ano, acabou de resolver, volta lá no texto e releia a questão. Vê se o que você fez foi o que ele pediu. Nesse caso aqui, notoriamente não foi. Ele pediu ΔV, ele me pediu ΔV, e o senhor e a senhora calcularam volume final. Certinho? Esse gráfico me mostra uma expansão isobárica, expansão porque o volume está aumentando, né? Uma expansão isobárica. Vale lembrar que volume e temperatura são diretamente proporcionais. O aumento de um acarreta o aumento do outro. Aumentou o volume, aumentou a temperatura absoluta. Vou chamar em Kelvin. Perfeito? Boa questão, né? Bom para a gente ficar esperto. A ideia dela é justamente isso, você ficar esperto. Estado inicial, estado final. Faça para mim a questão 4. Encontrou a resposta, manda para mim.
Muito bem. Sob pressão de 5 atm, minha pressão inicial é 5 atm. E temperatura 0 graus Celsius, que é 273 kelvins. Um gás ocupa um volume de 45 litros. Determine sob que pressão o gás ocupará um volume de 30 litros. Olha só, eu sei, mantido constante a temperatura, que volume e pressão são inversamente proporcionais. Não é isso, lei de Boyle? Eu sei que pressão inicial, volume inicial é igual pressão final vezes volume final. Então, se eu estou com inicialmente aqui, eu tenho 45 litros, a minha pressão aqui, ó, a minha pressão aqui é 5 atm. A hora que eu diminuir meu volume para 30, a pressão tem que aumentar. Olha o que está acontecendo aqui, ó. Ele está fazendo isso aqui, está saindo daqui, ó, e vindo para cá. Isso aí não é uma expansão. Esse agora é uma compressão. Porque o volume está diminuindo. E sai daqui. E vem para cá. Olha o caminho. É uma compressão e tem um outro nome para essa compressão. Falta outra palavra para essa compressão. É uma compressão isotérmica. Qual o nome? Compressão isotérmica. Qual seria o nome? Compressão isotérmica. O nome desse gráfico, dessa curva, é isoterma. É isso? Estou procurando pressão maior. A pressão inicial é 5, volume inicial é 45, pressão final estou procurando, o volume final é 30. Uai, 5 por 5 dá 1, 30 por 5 dá 6, 45 por 5 dá 15, 6, 45 por 3 dá 15, 6 por 3 dá 2. Pressão final, 15 sobre 2, também chamado de 7,5 atmosferas. Então, entenda, é chamado de compressão porque a pressão está aumentando. Isotérmica porque a temperatura permanece constante. Perfeito, perfeito. Alain, qual que é a temperatura desse gráfico, dessa isotérmica? Eu sei, sabe? Ele me falou. Ele me falou. Olha o valor dela aqui, ó. 0 graus Celsius.
que quer dizer 273 Kelvin. A temperatura dessa isoterma é 273 Kelvin, 0 graus Celsius. Tá aí, ó. Explorei o máximo que se poderia explorar essa questão com vocês. Agora é um bom momento para você me fazer uma pergunta. Tranquilo? Divirtam-se com essa. Certa massa de um gás ideal, sob pressão de 3 atm, então a pressão inicial atm, ocupa um volume de 20 litros. A temperatura de 300 Kelvin. O volume ocupado pelo gás, letra A. O volume ocupado pelo gás. Há uma pressão final 127 graus Celsius, quando o volume for 40 litros. E que a pressão, ela... Cara, eu comecei a ler a letra A e fui para a letra B, olha só. Quanto a pressão for 6 atm. Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Temperatura final 127 graus Celsius. São quantos kelvins? 400 kelvins, não é isso? Então, vamos lá. Como é que eu saio disso? Pressão inicial, volume inicial, temperatura inicial. Pressão final, volume final, temperatura final. Pressão inicial é 3, volume inicial é 20 litros, temperatura inicial é 300. Vou colocar 3 vezes 100. Pressão final
é 6. Volume final eu quero saber. Temperatura final é 400, que eu vou escrever 4 vezes 100. Então, o volume final é 20 sobre 6, 10 sobre 3. Eu vou deixar 10 sobre 3 litros, tá? Ah, professor, pus 3,3333. Tá certo, tá bonitinho, tá feliz. É isso mesmo. Alan, Ui. eu acho que você esqueceu de passar o 4 multiplicando. Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Verdade. Então, é 40 sobre 3. 40 sobre 3 litros. Pronto, só isso. Obrigado. Letra B. A pressão que o gás exerce a 27 graus Celsius, 300 Kelvin, com volume de 40 litros. Você está vendo que a letra B é uma isotérmica? Transformação isotérmica? P0, V0, PF, VF. Não, Alan, eu não vi, não. Tá bom, vamos pôr T0 e vamos pôr TF aqui, ó. Qual vai a pressão inicial? 3. Volume inicial, 20. Temperatura inicial, 300. Quero a pressão final. Volume final é 40 litros. Temperatura final é 300 Kelvin. Ele não falou para você explicitamente que é isotermo, mas a temperatura é 300, a temperatura final é 300. Então, 40, 20 por 40 dá 2. Ó. 20 por 20 dá 1, 40 por 20 dá 2. Pressão final, 3 sobre 2. Pressão final, 1,5 litros. Letra C. Em que temperatura o volume de 40 litros exerce uma pressão de 5 atm? Vamos lá. Pressão inicial, volume inicial, temperatura inicial, pressão final, volume final, temperatura final. Pressão inicial é 3, volume inicial é 20, temperatura inicial é 300, volume final é 40, a pressão final é 5, volume final é 40 e eu quero temperatura final. Então, vamos lá. 20 por 40 dá 2. Não é isso? Esse 3 cancela com esse 3. Temperatura final é igual a, passo multiplicando,
5 vezes 2 é 10. 10 ao quadrado. Portanto, temperatura final 10, 100.000 kelvins. Essa é a resposta. Tá aí um bom momento para você me fazer perguntas. Obrigado, Perico. Essa questão é muito interessante, porque tem aluno que pensa assim, ó, vou até escrever de verde aqui. Tem aluno que pensa que ou é transformação isobárica, ou é isométrica, ou é isotérmica. Ele pensa, ele ou ela, claro, né? Que tem que ser uma dessas três. Isso não é verdade. Se você olhar para a letra A, você está vendo que foi uma transformação qualquer. Ele variou pressão, ó, a pressão sai de 3, vai para 6, o volume sai de 20, vai para 40 sobre 3, a temperatura sai de 300 e vai para 400. Então, eu tenho uma transformação qualquer, aonde todas as variáveis sofrem alteração. Não tem obrigação de manter uma variável constante. Ó, a letra A foi uma qualquer, a letra C foi uma qualquer e a letra B foi uma transformação isotérmica. Muito aluno pensa isso. Não, só pode ser uma dessas três. Não, pode ser uma transformação qualquer. Pode variar as três variáveis de estado. Para não ter essa repetição, essa literação aí, né? Pode alterar as três variáveis de estado. Foi o que aconteceu no item A e foi o que aconteceu no item B. Está aí um bom momento para você me fazer alguma pergunta. Tranquilo? Então, veja bem. Então, olha só. Isso. Então, vem cá. Veja bem. Deixa eu bater um papo com vocês aqui. Falta 5 minutos para acabar minha aula. Deixa eu bater um papo com vocês. Semana que vem, nós temos uma provinha de física, não tem? A minha prova de física, a matéria de termologia, essa parte de gases. Transformação gasosa, isobárica, isotérmica, isovolumétrica, Clapeyron, entendeu? É essa parte. Então vai ser tranquilo. A nossa prova vai ser na sexta-feira da semana que vem. Então, na sexta-feira da semana que vem, nós vamos fazer a minha prova. Todas as minhas questões de termologia e de óptica na minha aula. Tranquilo? Beleza? Vai ser beleza, vai ser tranquilo, não vai ser nada complicado, desde que você estude. Agora, se você chegar para a minha prova e cometer o erro de usar temperatura em Celsius, não tem prova fácil. Concorda comigo? Se você chegar lá na minha prova e não souber as equações das transformações, isobárica, isotérmica, isovolumétrica, ou, gente, basta saber a equação geral dos gases perfeitos, P1, V1, T1 igual a P2, V2, T2. E Clapeyron, você não consegue fazer a prova. A matéria é essa, tá certo? Tá me perguntando aqui a Sofia, Alan, em que situação eu poderia usar PV igual a MRT?
Eu tenho como fazer por proporção também. Ô, Sofia, você vai usar PV igual a MRT quando você te der uma situação, está pedindo, por exemplo, número de mols. Essas equações que nós estamos trabalhando é uma consequência de PV igual a MRT. Se você dá uma olhada nos slides anteriores, você vai ver que PVT, P inicial, volume inicial, que vem temperatura inicial, igual a P final, vezes volume final, que vem temperatura final, que é a lei geral dos gases, surgiu de igualar Clapeyron, tá certo? Cuidado com as proporções. Veja bem, na isobárica, isovolumétrica, você encontra tranquilo, porque são proporcionais, diretamente proporcionais. Na isotérmica, é inversamente proporcional. Cuidado com isso, para você não jogar uma questão fora. Posso, Perícola? Aqui, ó. Que slide você quer que eu mostre, Perícola? Não, ela tinha pedido, tem jeito de você postar os slides na plataforma. Ah, depois? postar os slides? Claro, posso. Sim. Eu vou postar. Vai ficar despreocupado que vai ser postado. Ah, tá. Obrigado. Só não postei ainda porque eu tenho que terminar as aulas dessa semana. Entendeu? Porque se eu postava sem ter esses exercícios resolvidos, entendeu? Aí semana que vem vocês vão estudar essa matéria, mais a aula de quinta-feira. Aí você não vai ter só os slides de quinta, mas vai ter ela em vídeo para vocês. Tranquilo? Beleza. Obrigado. Então, vamos lá? Vamos fazer a nossa leitura breve de Minutos de Sabedoria? Deixa eu ver o que vai sair para a gente hoje. Não se deixe arrastar pela vaidade. Aprenda a conhecer-se. Não se julgue indispensável. Quando lhe vier a tentação de julgar-se insubstituível, lembre-se de uma verdade irrefutável. Somente Deus é indispensável. Não se envaideça. Deus, que é grande, não assinou nenhuma de suas obras. Não se esqueça. Ou melhor, lembre-se, quem se exalta será humilhado, mas quem se humilha será exaltado. Mais uma vez, mostra a importância do trabalho de cooperação. Tem pessoas que acham que são tão boas, que não precisam de ninguém. Aliás, que todos precisam dele. Não é bem assim, não é verdade. O mundo foi feito para a gente ter uma cooperação. Olha que coisa interessante, acabando para te falar para vocês a importância da nossa prova semana que vem. Você que às vezes ainda tem alguma dúvida, você que já está um pouco mais à frente da matéria, auxilie seu colega, estenda a mão. É o momento de todos nós nos ajudarmos. É um momento difícil, é um momento desafiante na vida de todo mundo. A prova vai ser tranquila, eu tenho certeza que vocês vão sair bem, desde que você estude, tá certo? Valeu, galera, obrigado pela atenção. Vida longa e próspera a todos vocês. Boa. A semana foi semana Star Trek, hein, gente? Dia 8, um dia internacional aí. Valeu, galera, obrigado por tudo. Eu que agradeço. Gratidão a todos. Vida longa e próspera e até semana que vem. Obrigado, coordenação. Valeu. Tchau. Alô, Alan.